Ah, é só clicar no mute, hein, para liberar. Isso, tá mutado o microfone. Aê, agora sim. Tudo bem? Boa tarde, gente. Muito bom conhecê-los, viu? Vocês estão bem de saúde? Como que tá as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus. Legal, que isso é o mais importante. O resto a gente corre atrás, né? O resto é... Qualquer coisa a gente contrata o Dr. Júlio para resolver os problemas. Eu falo que saúde e paz, gente, é o que a gente precisa ter. Eu demorei para aprender isso, sabe? Eu fui aprender isso depois que eu tive um infarto, né? Aí eu fui aprender que saúde e paz a gente tem que colocar na frente de tudo, né? Então, percebeu que a pessoa, não sei, não bate com o teu santo, que a pessoa é muito arrogante, que a pessoa... Cai fora, seja o serviço que for, a gente tem que prestar serviço, né, para quem a gente possa honrar e quem nos honre no sentido de nos respeitar. Porque senão a gente fica maluco, ainda mais esse mundo após pandemia, né, as pessoas críticas, encrenqueiras, o mundo tá assim, o mundo tá difícil, né, gente? Tá difícil. E aí a gente tem que ter solidariedade. Matar uma pessoa. É isso. É verdade, é verdade. Não pode fazer de tudo para não estourar. Não fazer igual aquele filme, né? Um Dia de Fúria, né? É antigo, né? Mas você acha que mas a gente está conseguindo ainda. Estamos sim. Às vezes uma terapia aqui, outra ali. É. Uma terapia, às vezes compra uma luva de boxe, né? Compra lá o saco de pancada, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer, não tem jeito. Algo que eu não comprei ainda é aquele boneco, gente. Tem um boneco que você pode dar porrada no boneco. Deve ser maravilhoso, né? Aí você põe a foto da pessoa que tá te atormentando. Já pensou? Tá louco. Que delícia. Não tem preço, né? Eu treino de manhã, então é mais fácil. Pego o peso. Ai, gente, que bom. Tem que soltar. Tem que soltar alguma coisa, né? Tem que soltar alguma coisa, senão a gente fica louco. Olha só nele. Mais fácil, mais próximo. É verdade, olha o perigo aí. Ai, gente, desculpa a brincadeira, eu sou muito brincalhão, viu? Vocês ganharam um amigo aqui, tá? O dia que vier em São Paulo, aqui no bairro do Piranga, vem tomar café comigo e comer bolo de fubá, tá bom? O bolo eu aceito. Se não gostar de café, a gente tem o suco também. Sempre tem um suquinho aí de laranja, normalmente o chazinho, aquele chazinho de pêssego, tá bom? Doutora, eu tô com algumas dúvidas, que eu preciso de ajuda. Tá bom, conta comigo. Vamos lá. Eu tenho um apartamento que a gente administra já vai fazer 5 anos, tá? Tá. Há um tempo atrás, não no início, mas depois de um ano e meio de locação, começaram a aparecer algumas infiltrações no apartamento. Até aí, tudo bem, foi resolvido, foi feito. É um duplex que tem uma área externa. Tá. E toda vez que tem duplex com área externa e cobertura, só Jesus na causa. É verdade. Que é tenso. Ele é lindo, né? É bonito de ver, é bom de ter, mas sempre dá a bucha, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não existe impermeabilização perfeita, né, gente? Não tem nada perfeito. Não tem. Falou tudo. Não tem nada. E ele tinha feito uma reforma como arquiteta e deu BO. Deu BO grande. Por quê? Porque aí começou a infiltrar no apartamento de baixo. Ai, meu Deus. E no apartamento de baixo, a proprietária é uma advogada. Gostou? E deve ser aquela pessoa bem legal, bem bacana, né? Ela é legal. Mas, né, chega uma hora que advogada ou não, o bicho pega. As pessoas já começam a colocar em cima da mesa os seus interesses próprios, né? A verdade é essa. Então, o que aconteceu no intermédio? Lá, há um ano atrás, a gente estava tentando resolver com a inquilina dentro. Estava tentando resolver tudo bonitinho, foi feito algumas coisas, arrumou o apartamento da proprietária do apartamento de baixo, tá tudo certo, mas foi tudo paliativo. Ela, além de ser advogada, ela também era conselheira do prédio. Então, juntou síndica com a conselheira advogada e proprietária. Que beleza, hein, gente? Deus do céu, hein? Ficou muito legal. Só faltava ser o marido do PCC. Pronto, aí... Só isso. Aí, o que aconteceu? O proprietário do nosso apartamento
resolveu fazer a reforma que realmente precisava. Porque qual foi o nosso trabalho? Que aí depois você me disse se a gente fez a mais ou não. A gente fez todos os orçamentos com todos os prestadores possíveis e imagináveis, 3 empresas de engenharia para poder ver, porque é uma infiltração da laje, é um prédio que tem plantas irregulares, não é uma planta onde é sala, onde a área é área, não tem isso. No caso deles, aonde é a sacada do nosso apartamento, é a sala da proprietária de baixo. Então ele é todo perdido, assim, aquele apartamento diferente, é um prédio diferente. Fizemos tudo, ele fez o paliativo, não deu certo, e agora ele contratou uma arquiteta para quebrar o apartamento, apartamento na parte da laje externa e refazer tudo. Nossa, gente. Qual que é a minha questão? A inquilina aceitou, a inquilina está de acordo, gostou até de fazer, porque vai ficar mais bonito, vai ficar novo. E eles, proprietários, começaram eu falei para eles, olha, vai ser uma obra de 2 meses. Não vai ser uma obra de 30 dias. Com certeza não vai ser uma obra de 30 dias. E aí, eles que pediram para que ela pagasse tanto o condomínio quanto o IPTU. Porque eles isentaram 1 mês de aluguel, depois provavelmente o segundo mês também, porque ela teve que sair do apartamento e foi para um outro apartamento de uma amiga. Ela deve esse condomínio e esse IPTU? Olha que interessante, né? Isso dá para fazer uma comparação. Uma vez eu atendi um casal que eles não queriam pagar o aluguel. Por quê? Porque eles iam casar e alugar o imóvel, pegaram a chave. E pegaram a chave na mão. Só que eles brigaram. Então o casamento que ia ser no mês tal aconteceu depois de 8 meses. E a briga foi que eles não queriam pagar o aluguel, porque eles alegaram que não moraram no imóvel. Realmente não moraram. Acho que só entraram no imóvel poucas vezes, mas eles estavam com a chave. Por que eu estou fazendo uma analogia com esse caso, com esse aí? Porque se eu tenho a chave na mão, a tradição na locação e na compra e venda de posse, se eu tenho a chave na mão, eu tenho que pagar aluguel. Por isso, muitas vezes, a gente faz ação de consignação e pagamento. Porque o locador, ou a imobiliária, né, o administrador, o corretor, corretora, não quer receber a chave, por algum motivo, o proprietário não autoriza. Por isso é feita aquela ação rápida de consignação e pagamento das chaves. Consignação e entrega das chaves, porque você se livra da chave. Em regra, você se livrou da chave, caiu a tradição, não tem mais que pagar o aluguel. Então, a chave na locação, a entrega dela, ou a retirada dela, simboliza a obrigação de pagar. É uma situação que é resolvida conforme a jurisprudência desse jeito. Estava com a chave ou não estava? Estava com a chave, então tem que pagar. Mas prevalece o bom senso, né? Muitas vezes o locador, olha, você não estava com a chave, mas também você não estava morando, você tinha que morar em outro lugar, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, mais ou menos. Se você foi morar em outro lugar, seja de favor ou não, você não estava morando, então não vou te cobrar aluguel. Então, prevalece um acordo, pode prevalecer um acordo, né, no sentido de dar um desconto, cobrar 50% a menos, não cobrar o aluguel, ou, né, a regra fala, não, você saiu, que você aceitou a reforma, eu gastei com a reforma, mas o aluguel tem que ser pago. Então, hoje, se não tiver bom senso das partes em resolver isso, né, dar um desconto ou não cobrar, alguma coisa nesse sentido, se levar para o Poder Judiciário, hoje o Poder Judiciário tem entendido que tem que pagar aluguel. Por quê? Porque eu estou com a chave. Por mais que eu não estou usando, mas a chave está no meu bolso. Por mais que eu tive que sair... Mas não é o caso dela. Ela teve que se... Então, olha só o problema. Ela mora num apartamento que está dando problema. Problema estrutural. Ele vai ter que entrar com uma reforma pesada no apartamento. Ela não poderia estar dentro do apartamento. Então, ela teria que ir para um outro lugar que, pelo que eu entendo, na verdade, não foi ela quem causou o problema. E aí, ele vai ter que resolver um problema que é dele. E ela... aí, desculpa te cortar, perdão. Outro imóvel. E ela tem interesse em ficar com o imóvel, né? Ela não tem interesse de... Ela quer continuar com a locação. Com a locação. Aí eu falei para ele, olha, isenta ela. O que eu tinha entendido anteriormente? A gente tem que colocar esse inquilino em algum lugar. Ele tem que morar em algum lugar. Então, ele vai morar num outro lugar no qual eu achava que com o valor do aluguel dela, ela bancaria lá esse outro lugar até acabar e ela poder ter a posse do imóvel novamente. Porque não pode, ela ainda é
findou o contrato. Mas a grande questão é, eu entendo que o IPTU também faz parte da locação, porque o IPTU é pago para o imóvel, para o apartamento. Eu não cobraria o IPTU dela. Eu cobraria, penso no condomínio, porque ela pode ter acesso ao prédio da área de lazer, churrasqueira se ela quiser, piscina se ela quiser. Mas o condomínio, ela tem que pagar um lugar para ela morar. Verdade, concordo. E vocês estão sendo justos, né? Hoje, se parar com bom senso para analisar, poxa, a inquilina não quer entregar o imóvel. Então, ou seja, eu sou locador, não vou perder a inquilina, uma boa inquilina. Ela se sujeita a sair do imóvel, custear outro lugar. Então, o correto, né, o bom senso diz o quê? Não cobrar aluguel e não cobrar IPTU. Concordo sim. Não cobrar IPTU, mas pode ser cobrado IPTU porque o proprietário quer que cobre. Hoje, a briga do proprietário, ele talvez já aceitou a isenção do aluguel, né? Mas ele quer que cobre IPTU, não é isso? Hoje, se for levar essa discussão para o Poder Judiciário, hoje ele vai ter razão, o proprietário vai acabar tendo razão de receber o aluguel e o IPTU. Por isso, eu sei que o trabalho de administração é um trabalho gostoso, né? Só que ele é de muita responsabilidade e às vezes ele é tenso, né? Porque se a gente gaguejar, um não quer pagar, outro não quer dar desconto, ou seja, quer que vocês paguem, né? Só falta isso, né? Eu sei como que é, eu entendo, difícil. Mas eu orientaria, falar para a inquilina, falar, olha, ele já isentou do aluguel. Agora, IPTU, né? Eu sei que o IPTU muitas vezes é alto, por causa da metragem, da localidade, mas deixar claro isso. Só que, por outro lado, também valeria a pena informar o proprietário que a inquilina, se for casca de ferida, o que ela pode fazer amanhã ou depois saindo do imóvel? Ela pode fazer uma ação de perdas e danos. E ela fazendo essa ação de perdas e danos, ela pode pedir isso como dano material. Ó, eu paguei algo que eu não usei nesse período. Não é todo mundo que faz, mas tem gente que faz. E aí ela já aproveita para cobrar outra coisa, talvez a taxa de boleto, sabe? Já, né? Danos morais, porque era risco de vida, porque infiltrou. Então, ou seja, nós temos que comunicar os dois que tem problema futuro, né? O inquilino, ó, você pagar o IPTU, tá bom, já deu desconto. Se a inquilina falar, não aceito, não quero. Deixar claro pro locador, ó, se a gente forçar ela a pagar IPTU, você pode ter um problema futuro. Além de perder a boa inquilina, né? Além de perder a boa inquilina, porque fica com birra, depois já procura outro imóvel, ela pode fazer uma ação de perdas e danos. Porque ó, a jurisprudência ela é traiçoeira. Se essa briga for parar no judiciário, o judiciário vai falar, não, você tá com a chave, então você tem que pagar IPTU e aluguel. Mas olha como a jurisprudência é traiçoeira, porque se ela for entrar com uma ação à parte, pleiteando a cobrança do IPTU pago proporcional, ela vai levar. Você vê como o próprio Poder Judiciário cai em contradição. Porque se pedir de um jeito, leva. Se pedir do outro, né, não leva. Então, ela leva vantagem na saída do imóvel. Porque ela saindo do imóvel, ela pode pleitear isso em perdas e danos. E aí, se vai fazer perdas e danos, ela vai aproveitar para pedir outras coisas, né? Olha a dor de cabeça, hein? Então. Agora, doutor, por exemplo, vamos dizer que ela paga o aluguel, ela não paga o aluguel. Não, vamos dizer, ela está pagando aluguel, ela vai sair, ela vai para outro lugar, mas ela não tem família, não conhece ninguém, ela precisa pagar algum outro lugar, né, para ela ficar. A obrigação de conseguir um outro local para ela ficar, pagar esse lugar é do proprietário ou é dela? O proprietário é obrigado a alocar ela para outro lugar e ela se isentar do aluguel e de todas as taxas e ainda ressarcir ela para algum outro lugar, então, se ela quiser voltar, né, não quiser rescindir o contrato, ela quer continuar, o proprietário também, enfim. Na verdade, o que ela pode fazer amanhã, no final do contrato, ou em algum momento que ela queira sair, ela pode fazer uma ação de perdas e danos e ela vai incluir o quê? Não só o IPTU, que foi cobrado dela, mas ela vai incluir os gastos que ela teve com aluguel, mesmo que não seja real, né? Às vezes a pessoa pega um recibo de alguém, de um conhecido, um aluguel fictício, mas ela vai cobrar isso. E o locador, a chance de ele perder a ação é enorme, né? E o locador, a locadora, vai acabar perdendo a ação e vai acabar assumindo essa responsabilidade, viu? Mas ele não é obrigado a alocar ela para outro apartamento, no Airbnb, por exemplo, para ficar pronto o apartamento. Não é obrigado. Não. Mas olha que maluco, ele não é obrigado a fazer isso, mas por outro lado, o aluguel em vigência, ela pode pleitear dele os gastos. Mesmo, eu penso que até seja má fé, né?
Porque se já isentou aluguel, então eu não estou pagando aluguel aqui, então eu vou pagar aluguel onde eu estou. Mas hoje tem vários julgados, inclusive de julgados do TJ de São Paulo, Rio de Janeiro também, que mesmo assim gerou dano, porque foi um problema estrutural, me causou dano. Você não cobrou aluguel, mas eu também não tinha que ter despesa nenhuma, entendeu? Tá, e tudo bem, aí ela vai entrar contra o proprietário. E a nossa empresa, a nossa administradora, ela vai correr o risco de responder um processo dela por isso? Não, vocês, o que vocês têm que fazer? Uma estratégia boa, né? Sempre formalizar, conforme acordo feito entre ambas as partes, conforme acordo, ou seja, vocês demonstrando que fizeram a conciliação, a mediação, vocês não vão assumir a responsabilidade nenhuma, vocês não têm culpa. Porque problema estrutural é o locador que tem que resolver, né? A jurisprudência, o perito, quando vai até o local, numa briga dessa, problema estrutural é sempre o locador, o proprietário, o posseiro. Problema por manutenção ou falta de manutenção, sempre o inquilino. Então, nesse tipo de responsabilidade, graças a Deus, vocês não vão assumir não, gente. Podem até por má fé tentar jogar os dois no polo, né, o proprietário e vocês, mas esse seria um advogado, advogada, muito perdido. E aí vocês conseguem facilmente, numa defesa, a exclusão do polo passivo, né? O que é a exclusão? Sair da ação, falar, não tem nada a ver. O judiciário tem tirado, sim. Tá, entendi. Outra coisa. Condomínio também. Não, condomínio ficou tudo claro. A gente está com outro BO. A gente tem poucos BOs. Eu acho que nós temos a carteira mais tranquila de São Paulo. Que legal, gente. Que legal. Mas a gente tem BO. Ah, sempre tem. E eu admiro muito quem faz esse serviço. Acho muito legal a administração. Eu sempre falo que a corretora, o advogado, a advogada, a administração é maravilhoso, né? É cansativo, você tem que ser atualizado, estudado, tem que ter um jurídico ou um profissional que você confie, né, para te dar posições jurídicas, porque você tem que ser firme. Gaguejou, já era, né? Gaguejou, o inquilino não quer pagar e nem o locador. Mas é um ramo muito interessante, né? Mas tem que ser muito firme, né, gente? Tem que ser muito firme. Então. Aí a gente tem uma casa que ela estava sendo administrada por uma outra empresa e o inquilino da outra locação fez alguma besteira na casa, mexeu na parte hidráulica da casa, ou não sei se isso é história da proprietária que tem 80 anos, e aí a gente não sabe, pelo que eu entendi, mexeu, sei lá. E desde quando o nosso inquilino entrou, tem problemas super sérios naquela casa em relação à falta de água, a bomba que aciona sozinha, aí um dia dá vazamento, outro dia não dá, conta de água vem super alta, a gente já chamou a Sabesp, já fez recálculo disso, aí descobriu um vazamento, a gente já fez tudo o que tinha que fazer, caça vazamento para descobrir se tinha vazamento, já chamamos encanador, já trocamos a bomba, tudo que podia fazer. Só que tanto o inquilino que está morando na casa já deu na cabeça dele, ele já cansou, ele já não quer mais. Só que ele não pode sair porque ele alugou essa casa por um tempo curto, porque ele está construindo a casa dele, ele só pode sair em setembro, então ele não tem para onde ir. A casa realmente está dando problema. A proprietária, ela não se recusa a reformar, arrumar, mas o problema do imóvel é um problema muito maior que requer hoje uma super reforma. E ela não tem condição financeira de fazer isso, mesmo porque ela tem problemas seríssimos nos imóveis, que aí, bom, é um outro assunto, que o marido dela alienou, aquela história toda. Então ela não tem dinheiro, ela vive desse aluguel. A nossa pergunta é, pra gente deu, sabe, doutor? Não dá mais. Não vai mais. De domingo a domingo, eles ligando, xingando, deu. Aí eu preciso entender até que ponto a nossa responsabilidade em resolver este problema, que não é de manutenção, é um problema estrutural da casa, né? De todo o sistema de água da casa, até que ponto a gente pode, aonde a gente pode se negar a ir lá a fazer isso, porque não está valendo mais o trabalho que está tendo, o deslocamento diário e de final de semana, não vale mais pra gente. Eu sei, tem coisa que não compensa, desgaste emocional.
E, gente, tá todo mundo vivendo isso, viu? Eu acho que o ser humano, ele tá cada vez mais frio. Tem muita gente boa, né? O bem sempre vence, mas tem muita gente maldosa, já te contrata querendo criar problema. Hoje eu atendi aqui, presencial, um casal. Um homem maltratando a esposa, maltratando. E aí, qual o seu nome? Eu falei, eu sou o professor Júlio. Ou seja, ele veio aqui, não sabe, nem sabia o que estava acontecendo. Aí ele maltrata. A briga era de herança, né? O irmão, a mãe faleceu, ele tomou posse da herança dela. Poxa, a herança nem dele é. E ele também não está colaborando com a esposa, ele só está criticando, né? Nossa, eu percebi. Aí eu ainda falei, você faz o quê, né? Para quebrar o gelo. Faço muita coisa. Aí a esposa, desculpa, ele é assim mesmo, doutor. E maltratando ela. Depois também, eu falei, você tem que se cuidar, não adianta, esse problema que está mexendo com você, esse problema está mexendo comigo. Eu falei, não adianta, você tirar um troço, fica tudo aí. Quantos filhos você tem? 4? Eu falei, e aí? É melhor morrer. Tudo bem, às vezes a pessoa está com uma depressão muito forte, alguma coisa assim, mas hoje tem muitas pessoas amargas, né, gente? E o advogado passa muito isso. Quando você ganha, é o melhor advogado do mundo. Quando perde, já não presta. E o administrador passa muito isso. E, gente, com muito carinho, depois do infarto que eu tive, começou a pentelhar, começou a tirar a paz de vocês, o sono, sabe? Levar para o lado, eu sei que vocês têm a cabeça boa, mas levar para o lado que está mexendo com ansiedade, pensamento ruim, cai fora, dinheiro nenhum vale a pena. Eu acho que a gente, como prestador de serviço, a gente tem que sujeitar algumas coisas, né? Mas nem tudo. E tem um limite. Por que adianta fazer mal para vocês? E um cliente desse, uma situação dessa, aborrece tanto vocês que vocês deixam de fazer outros negócios, bons negócios, né? Então tem limite, sim, é importante. O que eu queria falar para vocês? O corretor, a corretora imobiliária, o administrador, qual que é o limite dele na administração? A responsabilidade, não o limite, a responsabilidade. Existe a responsabilidade civil e a criminal. Então eu recebi, eu tenho que repassar dinheiro, senão é crime. O valor correto, descontando aquilo que foi combinado. Tem gente que já cai direto na conta o proprietário, o locador já deposita direto na conta e só paga o boleto, né? O meu valor da administração. Tem várias formas de fazer essa administração. A administração criminal, a gente tem que repassar, né? Inclusive não esquecer de fazer reajuste, é um problema que nós temos, é muito comum. Agora, negligência, imprudência e perícia é quando vocês fazem uma locação e não tiram uma certidão de propriedade atualizada, uma certidão de distribuidor civil, da esfera federal, esfera estadual, não due diligência ali no começo da transação. Um contrato bem feito, um contrato atualizado, fazer o reajuste do aluguel. Essa é a responsabilidade de vocês como administradores. Agora, fugindo disso, se um está brigando com o outro, eu não aceito, vocês têm o direito de falar, gente, notifica os dois, notificação via AR, pode ser via correio, AR, notificação extrajudicial, pode ser uma notificação feita no cartório de títulos e documentos, que a gente paga um pouquinho mais caro, mas é legal esse serviço, porque vai um motoqueiro levar. E tem até a notificação judicial. Vocês usam o fórum, só que aqui tem advogado, né? No fórum vocês distribuem como se fosse uma ação, mas não tem poder decisório nenhum, e a parte é citada da rescisão do contrato, chama rescisão. Distrato é um acordo que ambos querem desistir. No caso de vocês é rescisão. Vocês não querem mais prestar o serviço de administradores. E é um direito de vocês. Não é porque vocês estão fazendo isso que vocês vão assumir qualquer responsabilidade, vão ser processados, você está saindo porque não olhou direito, nada disso. O que vocês precisam fazer é deixar bem claro que vocês fizeram o que tinha que fazer. Vocês foram diligentes no sentido de falar, olha, estrutural, você tem que resolver, locador, é com você. Parte elétrica, hidráulica, teto, né, telhado, é de responsabilidade estrutural. Locador, proprietário, possuidor, inquilino é sempre manutenção. Eu tive um processo no ano passado, que eu falo sempre para os alunos, porque eu acho que é um exemplo bem legal. A briga, o locador não queria pagar. Choveu na casa, molhou tudo, estragou a televisão, micro-ondas, a geladeira não, mas o resto estragou tudo, porque choveu na sala e choveu na cozinha. Era estuque, era gesso, né? Não era laje. E aí, essa briga, né? Eu advoguei para a imobiliária, para o corretor e a corretora, os proprietários da imobiliária. Essa briga um empurrou para o outro. O locador queria empurrar para a imobiliária e para o inquilino, falando que a imobiliária não prestou diligência real, correta. O inquilino não queria pagar porque falou que é estrutural. Então, eles processaram, olha que coisa feia. O inquilino processou a imobiliária e o locador. E o locador processou o inquilino e a imobiliária. Então, duas ações diferentes e a imobiliária apareceu no polo das duas ações como ré.
E aí, tanto numa defesa como na outra, nós pedimos uma perícia e pedir a conexão dos processos. Deu certo. Pum, virou um processo só. E aí o perito, quando foi lá, falou, olha, a responsabilidade, ela é estrutural. Porque se fosse um vazamento em virtude da calha que entupiu, é falta de manutenção. Mas não foi entupimento, não foi falta de manutenção, foi estrutural. Então a responsabilidade é tua, locador. E a imobiliária não tem nada a ver. E ganhamos ação, né? Nós conseguimos, na verdade, tirar os dois, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Se vocês fazem as coisas direitinho, tem papel, e-mail, acabou. É um direito de vocês sair. Se alguma coisa acontecer por má fé, vocês vão se defender muito bem. E vocês ganhando, né? Conseguindo sucesso na ação de sair como exclusão do polo passivo ou a sentença parcialmente, vocês ainda ganham sucumbência e vocês podem ainda fazer uma ação de perdas e danos, porque tem gente que é agressiva, né? Vai lá, faz reclamação, não cresce, faz reclamação aqui, que o povo adora reclamar, não sabe nem do que está reclamando. E as pessoas precisam saber que a reclamação nas redes sociais, a reclamação principalmente em conselhos de classes indevidas, gera direito à indenização. Então é um direito de vocês, viu? Tá, mas assim, eu posso fazer a rescisão, tudo bem, mas eu posso me negar, por exemplo, ela vai me pedir, pelo amor de Deus, para não largar, porque ela não tem ninguém. Ela tem 2 filhas que são mortas praticamente, assim. Sabe aquela família que não ajuda? Eu sei. Ela vai pedir, pelo amor de Deus, para a gente continuar, que eu já sei. Eu posso me negar, aí é uma coisa importante, eu posso me negar a fornecer alguém para ficar levando o prestador, para ficar acompanhando esse tipo de reforma, ou eu não posso me negar, ou eu faço a rescisão. Muitas vezes a gente faz o algo a mais, né? Mas por questões pessoais, para proteger o nosso nome, o nome da imobiliária. Então é comum, né? Às vezes a gente paga até que não é para pagar, né? Eu sei disso, como você já deve ter feito. Mas não é obrigatório, vocês não são obrigados a mandar. Eu sei, mas a gente faz. Vocês não são obrigados a mandar ninguém acompanhar a obra, nada disso. Por quê? É de responsabilidade, se for de fato estrutural, é do locador. Se não ficar bom, cabe ao inquilino, né? O inquilino ele pode pedir a rescisão do contrato sem multa, e se ele se sentir prejudicado, ele pode fazer perdas e danos. Vocês só não podem dificultar as coisas, né? O problema da imobiliária, do corretor na administração de imóveis é ele ser omisso. Então vamos dizer que o inquilino entra em contato com vocês vão entrar em contato com o locador ou vice-versa. Vocês são a intermediação. Então, a partir do momento que vocês intermediam, tudo certo, mas ninguém é obrigado, na responsabilidade de vocês e os serviços de vocês, a fazer o acompanhamento de obra, manutenção, benfeitoria, reforma. Não é não, viu, gente? Se vocês nem a manutenção. Nem a manutenção, muito menos a manutenção. Mas se eu, por exemplo, eles me ligam, o inquilino, a gente já está entrando no outro assunto, que era outro ponto que a gente ia falar. Mas, por exemplo, a gente tem algum conhecimento de prestadores que nos ajudam. Então, por exemplo, sei lá, deu um problema na calha, a gente tem quem vá lá. Teve um problema numa torneira, sei lá, o encanador foi lá e resolveu. De manutenção, coisa do inquilino, às vezes o proprietário paga, que é coisa pequena, ele paga. Quando a gente pega esse prestador de serviço, que a gente conhece, tá? Que a gente está com um caso desse, de um apartamento de alto padrão, que teve um vazamento que passou para o quarto e molhou o quarto e estragou o piso. A gente contratou o prestador de serviço, porque a proprietária mora fora, e ele vai dar 1 ano de garantia, tá tudo certinho, tudo registrado, tudo bonitinho. Mas, vamos dizer que ele fez o serviço e deu errado. Deu pau lá. Tá. Precisamos fazer tudo de novo. De quem essa responsabilidade? A gente responde por alguma coisa na hora que, a partir do momento que a gente indica um profissional? Ou não? Essa responsabilidade do serviço passa para o profissional? Eu tive uma decisão recente também, que é um imóvel, inclusive, de um dos primos do Tony Ramos, né? E aí a imobiliária conseguiu sucesso na ação, por quê? Porque a imobiliária indicava pintor, encanador, é de costume da imobiliária. Mas, de fato, a imobiliária não assume a responsabilidade. Ela indica por livre e espontânea vontade, né? É um ato facultativo, até o juiz colocou, ato facultativo, está em grau de recurso. E a jurisprudência é pacífica nesse sentido.
O fator de vocês indicarem, gente, é um ato facultativo. Eu sempre oriento, né, deixar claro isso. Quando você vai indicar alguém, no WhatsApp, e-mail, manda mensagem, fala, tô indicando aqui, mas é facultativo, eu não tenho vínculo nenhum com a prestação de serviço. Parece repetitivo, mas sempre menciona isso, gente. Seja no WhatsApp, no Instagram, no direct, no e-mail. Por quê? Por mais que a jurisprudência é a nosso favor nesse sentido, mas é bom você não criar nenhum vínculo, nenhum elo de ligação, né? A responsabilidade da manutenção é sempre de quem contratou, né? E de quem está prestando. Então, vocês como intermediários, sindicô, vocês não assumem essa responsabilidade, a não ser se ficar aprovada a má-fé, se ficar aprovada a comissão, né? Tem imobiliária, tem corretor, administrador, que é maluco, né? Às vezes, para ganhar um pouquinho, ele assume, olha, não, pode deixar que nós temos esse serviço aqui. Aí o pedreiro cobra 1.000, ele cobra 1.500. Só que ele está dando um tiro no pé, né? Esses R$500 pode sair muito caro, porque aí sim assume a responsabilidade. Mas o caso de vocês, que vocês deixam bem claro na locação, que estão indicando por mera liberalidade, vocês não assumem responsabilidade não. Pode ficar tranquilos que isso é pacífico na jurisprudência, viu? Eu sempre coloco sugestão. A nossa sugestão, eu estou indicando o profissional tal como sugestão. Fica a seu critério, se eu tiver alguém. Essa sugestão você já pode caracterizar uma facultativa, alguma coisa lá para frente. Perfeito. Uma sugestão. Perfeito, arrasou. A palavra sugestão já está muito bem definida, né? E vocês, gente, na administração, eu sei que às vezes dá uma dor de cabeça aqui, a gente desmotiva. É na vida isso, né? Eu abri uma faculdade lá em Tocantins com meu nome, professor Júlio César Sanches, Instituto Júlio César Sanches, e um dos sócios, ele mexia só com administração de imóveis, ele ficou muito bem de vida, né? Em Tocantins ele dominava, acho que a carteira dele era muito boa, acho que tinha mais, se eu não me engano, mais de quase 1.000 imóveis. Só que depois nós vendemos a faculdade e eu fiquei sabendo, né, ele falando para mim que ele desfez das carteiras, ele vendeu, né, tem um comércio de carteira, mas ele vendeu porque ele entrou em depressão, pelo que eu percebi. E aí um ou dois problemas, muitas vezes uma pedrinha, né, faz um estrago danado, né? Pela quantidade que ele tinha, com poucos funcionários, poxa, ele era um sucesso ali no estado, na cidade de Palmas, né? Mas você vê, ele acabou se afastando, hoje ele começou a trabalhar com vendas de imóveis, deixou de lado a carteira de locação, mas o que eu quero dizer para vocês, gente, é um baita de um ramo, não desanime, não desanima por causa de uma pessoa mal intencionada ou mal educada, viu, gente? Não, isso sempre vai ter, na advocacia tem. Não, mas gente mal educada a gente não tem. A gente não tem porque eu também não sou uma pessoa muito fofa, né? Eu sou fofa até a página 2, eu tenho um jeito de falar um pouco mais firme. E é bom, bom. Com as velhinhas aqui, então, eu dou aquela... Peraí, volta aqui que a gente conversa. Mas acho que o maior problema, viu, doutor, que eu estou tocando nesse assunto, que é importante, que não é só o nosso caso, de muita gente, é falta de conhecimento. Conhecimento te liberta, né? Então eu acho que esse papo que a gente está tendo aqui e outras coisas que a gente vai atrás, a administradora é eu e ela cuida da parte financeira, administrativa, cuida da parte de pagamentos, e eu cuido da parte de manutenção, peãozada, eu fico atrás dos caras, eu fico em cima, cuidando disso. Deus é tão bom, né? Você vê, uniu os dois, né? Um vai de um lado, outro do outro, né? E olha que sociedade perfeita também no lado profissional, né? Show de bola. E essa parte de manutenção é uma coisa que, por falta de conhecimento, acaba deixando a gente muito nervoso em algumas situações, por, às vezes, falta de conhecer uma determinada atitude. O que eu poderia fazer aqui e ali. No caso desse início que ela está falando, no início da nossa conversa, desse apartamento que deu muito problema de infiltração da laje de cima para o apartamento de baixo, a gente administrava de cima, deu problema no apartamento de baixo. Então o proprietário resolveu fazer uma mega reforma, só que com pedreiro, porque era mais barato, não escolheu o que a gente deu sugestão de engenheiros. Então eu, como responsabilidade, eu fui acompanhando esses caras, eu ia quase 3 vezes por semana para ver se os caras estavam fazendo direito, estavam fazendo bobagem, e na verdade foi me tomando meu tempo, me deixando nervoso, porque demorou 2, 3 meses. E isso não é um trabalho meu, pelo que eu estou vendo. Não é mesmo. Hoje, gente, o que vocês têm que se apegar, que é de responsabilidade de vocês? É fazer o due diligence, que é auditoria, né? Então, vocês têm que conhecer quem é o inquilino. Certidão de propriedade, sempre atualizada, do imóvel a ser locado, para descobrir se é possuidor ou proprietário, né? A gente tem que lembrar
Quem pode alugar um imóvel? Pode ser proprietário e pode ser possuidor. A própria lei do inquilinato fala isso, né? O possuidor, ou seja, aquele que tem o imóvel irregular, ele pode alugar o imóvel. Então, a posse, eu comprei a posse de alguém, eu recebi a posse de alguém. Imóvel irregular, não tem o registro. Sem escritura, sem registro, sem regularização registral. Eu posso alugar. Tanto é que tem muita gente que sai comprando imóvel irregular, porque paga um valor menor de mercado e sai alugando. Às vezes dá problema, às vezes não. Mas está na lei, está na lei 8.245, a lei do inquilinato permite, então não precisa ser proprietário. Isso é bom para o locador. Para o inquilino é ruim, porque se é uma locação comercial, eu vou alugar um imóvel que não está no nome de quem é o proprietário, posso ter dor de cabeça, aparecer outros herdeiros, outras pessoas, e eu perder aquilo que investi no imóvel, perder o ponto. E não só isso, na locação comercial, o ideal é a gente fazer o quê? Averbar, né? Averbar na matrícula do imóvel o contrato de locação. Porque uma coisa que eu queria falar para vocês que é importante também, a locação, o direito de preferência. Gente, eu vou ser sincero, vocês sabem disso. 90% dos corretores não estão preparados para fazer transações imobiliárias e muito menos de locação. Porque eu considero a transação de locação muito mais complexa até que a compra e venda. Verdade. E 90% dos advogados não entendem nada desse assunto. Hoje em dia você vê lá na padaria, em cima da padaria, na internet, né? Tráfico pago, todo mundo sai pagando. Eu nunca paguei nada, nunca pago nada. É sempre orgânico. Mas coloca lá, advogado, trabalhista, criminal, imobiliário, faz tudo, né? Eu falo que eu brinco, né? Com os alunos, eles dão risada. Eu falo que cura até hemorroida, é assustador, né? Quem faz tudo não faz nada, só enrola os outros. E aí, muitas vezes, o advogado sai da boca do advogado da advogada. Muito mal orientado, orientando errado. O direito de preferência é automático, e não é. Só existe direito de preferência na locação, tanto na locação comercial como residencial, quando eu tenho o quê? Uma cláusula dentro do contrato, cláusula de direito de preferência, ou cláusula de reserva, que é chamada, e esse contrato, além da cláusula, eu preciso que esse contrato seja averbado na matrícula do imóvel. Aí legal. Se eu tenho as duas coisas, o binômio, cláusula dentro do contrato, mas a averbação na matrícula do imóvel alugado, legal, eu tenho direito de preferência. Se eu não tenho isso, gente, não existe direito de preferência. Mas se você tem a cláusula e não tem a averbação? Não tem direito de preferência. Olha, não tem direito de preferência. Ou seja, ele é psicológico. Pode ser que o locador consiga enganar, o locatário consiga enganar o locador e forçar uma venda. Mas é psicológico. Se for brigar na justiça ou alguém que oriente correto, não existe. O direito de preferência ele tem que ter ele dentro do contrato. Ou seja, nós temos que ter uma cláusula, ele tem que ser pactuado e eu tenho que gerar a publicidade dele para terceiros. E como que eu gero a publicidade? Eu vou pegar o contrato de locação, vou fazer isso na matrícula do imóvel. Pode ser o inquilino, pode ser o locador, qualquer pessoa pode requerer, né? Sendo parte do contrato. Não precisa ser necessariamente o locador. E aí você averbou, legal, dá para comemorar. E outro assunto importante da locação é a responsabilidade, né? Estrutural é estrutura, parte elétrica, hidráulica, telhado, estrutura, seja qual for, locador. O inquilino tem a responsabilidade de manutenção, ou seja, tudo que for estrutural é do locador, o que for falta de manutenção do inquilino. Hoje, quem faz administração e não quer dor de cabeça, o que precisa saber? Direito de preferência, que é o que a gente conversou aqui, e essa parte de responsabilidade. E sempre fazer o due diligence. Locador, você quer deixar para mim vender? Certidão atualizada de propriedade, certidão do distribuidor civil, da esfera estadual e federal, e a certidão também de distribuidor criminal. Né? E certidão trabalhista, ações e execuções. A gente pode pedir para a pessoa entregar e às vezes a gente mesmo vai atrás para não dar dor de cabeça para a pessoa, né? Em relação ao inquilino é a mesma coisa. Só que no inquilino a gente faz um checklist maior, né? Vê a questão da análise de crédito, né? Se ganha 3 vezes o valor do aluguel, calção, aí envolve outras coisas. Certidão de protesto, SPC, Serasa. É uma pesquisa mais robusta, né? Mas fazendo isso, gente, acabou. Vocês estão resguardados. Dor de cabeça, quem tem porta aberta pode ter a qualquer momento. Pega um maluco aí que quer empurrar o problema para vocês, empurra. Eu posso colocar no meu contrato de administração uma cláusula, tem que assinar, né? Então, assim, uma cláusula informando que mais ou menos assim, tá? Eu não sou muito boa para montar, eu não sou advogada, então eu sou mais do número. Mais objetivo. Mas vocês ganham um amigo aqui, tá, gente? Quando vocês precisarem, é verdade, eu gostei muito de vocês, a energia do bem. Pode mandar mensagem, eu respondo, às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Pode, mas ganha um amigo. Só para indicar que os nossos serviços
não são a gente pode até acompanhar para a manutenção de algum reparo. Pode. Alguma coisa assim que tenha obras estruturais, a gente não faz. Um exemplo, porque a gente não tem expertise. Eu não sou arquiteta, eu não sou outra engenheira. coisa, gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Faça o feijão com arroz bem feito, mas não inventa moda. O mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas agressivas, maldosas, mal intencionadas, faz o feijão com arroz bem feito, que é combinado, mas não dá para inventar muita coisa não, porque as pessoas perderam o bom senso, né? Então, olha, vou indicar fulano e fulana. Deixar claro, olha, não tenho vínculo nenhum, não ganho comissão, não depende de comissão de ninguém. É um prestador de serviço que a gente indica porque presta, até hoje não deu problema. Por quê, gente? Se vocês criam qualquer responsabilidade, as pessoas vão atrás. Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. As pessoas não querem ter prejuízos, né? Tá, então eu posso montar uma cláusula dessa e colocar no meu contrato de administração, porque aí eu acho que a gente pode se blindar e falar, ó, tá lá na cláusula, sabe, do nosso contrato. O grande segredo, gente, é fazer o diligência, saber de quem que é a responsabilidade, que agora vocês já sabem bem, a questão do direito de preferência, sempre fazer um contrato de locação bem feito, nunca esquecer de reajuste. Reajuste é uma fria, hein? Tem uma imobiliária aqui que me contratou para fazer uma defesa, eles esqueceram, gente, deu um branco neles, mudou de funcionário toda hora, cresceu muito, era marido e mulher também, cresceu muito, e aí esqueceram de cobrar, de fazer o reajuste de alguns aluguéis. Alguns proprietários ingressaram com a ação, pedindo perdas e danos, né? Pedindo essa perda do reajuste. Não tem defesa. Eu falei, não tem defesa, eu sou muito sincero. Vamos fazer acordo porque não tem defesa. Vocês vão assumir essa responsabilidade. Se vocês perderem a ação e não fizerem acordo, vocês ainda vão pagar sucumbência para o advogado que ganhou. Aí foi feito vários acordos, né? Foi resolvido. Então, sempre tomar cuidado. Hoje tem sistema. Eu não sei vocês, mas tem gente que anota manual, né? No Excel. Não, nossa, tudo sistema. Legal. E ainda boto o repasse automático. Legal. Porque eu preciso dormir. Não, ter paz, né? O maior risco na administração, gente, é a indicação. Não deixar claro que é indicação, mas não tem vínculo nenhum. O maior risco na administração de imóveis na locação é, de fato, você fazer um contrato de locação muito mal feito. Outro risco é o auto-vistoria. Gente, sempre faça auto-vistoria, pelo menos inicial e final. Por quê? Porque já tive um problema aqui no escritório, um rapaz viciado em cocaína, a família tirou ele da cidade, no interior, porque achava que o vício dele em drogas, cocaína e crack, era em virtude das companhias. Sempre o pai e a mãe acham que é culpa dos outros, né? E aí mandaram ele para São Paulo, perto do estádio do São Paulo, um apartamento de luxo, muito grande, e o rapaz alugaram para ele e falou, você vai morar aqui e vai estudar aqui, você não vai mais morar lá. Ele tinha passado por um tratamento numa clínica, quase um ano, uma clínica caríssima também. O que aconteceu? Não deu 3 meses ele morando aqui, destruiu a casa, ele voltou a usar crack e destruiu, a casa destruída, o apartamento. E os lustres, a briga judicial foi que os proprietários alegaram que os lustres vieram da França, de navio. Então cada lustre custava cerca de 40 mil reais, convertido em reais, né? Poxa, a ação quase 300 mil reais, gente. E aí, onde perdemos a ação? E eu falo quando ganha e falo quando não ganha. Perdemos a ação, e eu expliquei o risco, mas eles queriam fazer a defesa para tentar fazer um acordo, os pais. Perdemos a ação porque a imobiliária não fez o auto de vistoria. Então, o auto de vistoria tinha que aparecer aos lustres ou não, né? E justamente tinha. Eles não apresentaram, mas depois eles acharam. Eles ganharam a ação porque tinha o auto de vistoria e constava os lustres. Se não tivesse os autos de vistorias, a gente tinha ganhado a ação. Porque se não tem auto de vistoria, como que tem lustre? Prova que tem lustre, né? Então, é muito importante fazer auto de vistoria direitinho na locação, viu, gente? A gente faz. Tive uma dúvida, doutora. A gente está, acho que uma das últimas aqui, a gente está com uma questão, que duas questões meio complicadas, que eu considero como problema de vizinhança, que é o seguinte: nós temos um apartamento, esse apartamento ele é uma cobertura, o proprietário colocou uma cobertura de vidro, tá? São 2 coberturas, uma sem cobertura de vidro, e o prédio fez retrofit em toda a fachada, só falta a da nossa que a gente cuida, que não fez até agora porque eles não conseguem acessar o telhado, porque eles têm que descer com cordinha e a cobertura de vidro atrapalha. Eles têm que entrar no apartamento, colocar os balancinhos, que são os pesos de cimento, e descer pelas janelas, né?
Nós, como administrador e proprietário que não mora aqui, a gente entendeu isso como um problema do proprietário. Só que nós estamos, assim, eu estou fazendo um auxílio junto à administradora do condomínio e junto à síndica, junto com o proprietário e o inquilino, da seguinte forma: eu pedi para a empresa responsável de engenharia que vai fazer, os caras vão entrar dentro do apartamento do proprietário onde está o nosso inquilino e descer pelas janelas para poder fazer o retrofit. Então, eu falei, existe risco de queda, de morte, existe problema de quebra de apartamentos, os pedreiros vão entrar, isso é um problema que a empresa de engenharia e o condomínio tem que se responsabilizar. Aí eu pedi para a empresa responsável, o engenheiro, um seguro de obra, seguro, aquela NR35, onde mostra que eles têm um curso para descer de balancinho. Nós fizemos uma vistoria do apartamento, entregamos para todos assinarem, porque os caras vão entrar, pode quebrar alguma coisa e depois recair sobre o inquilino, né? O cara cair lá de cima e morrer, enfim. Isso não caberia a nós estarmos nos responsabilizando e não dando ok, nem nada positivo nem negativo. Eu acho que minha posição é passar para o proprietário, analisar a documentação da empresa, do engenheiro, se eles estão aptos ou não, e ele decidir se deixa ou não entrar no apartamento, e o inquilino também, verificar isso. O inquilino é advogado, né? Ele também exigiu. E nós nos eximimos, porque eu morro de medo, de repente o cara me cai de lá, e a gente fez esse meio de campo. Acho que, ver se eu estou certo, daria para os dois, e os dois definem se aceitam ou não a análise da documentação que há. Perfeito, arrasou. O trabalho de vocês envolve o quê? Fazer o repasse direitinho, a responsabilidade sobre o repasse, o reajuste, auto de vistoria, intermediar, né, fazer essa intermediação bem feita, não omitir, né, informações ou procura de um para o outro, dependendo do contrato de vocês, assumir a parte jurídica. A administração não necessariamente... Oi, cara. Obrigado, cara. Não necessariamente vocês têm que assumir a responsabilidade jurídica, só se for combinado no contrato de prestação de serviço. Então, o locador, o inquilino não pagou. Está lá no contrato que vocês assumem a responsabilidade jurídica. Então, vocês vão fazer ação de despejo, né? Está lá que o locador tem que pagar as custas, né? Vocês assumem os honorários, ou 50%, que é muito comum, não sei o contrato de vocês colocam o que nesse sentido? Honorários. Então, isso, gente, vocês podem fazer. Agora, o do diligência, agora qualquer outra responsabilidade, não, gente, não assume e não dá corda para assumir, viu? Não dá corda para assumir. Eu poderia mandar um e-mail tanto para o inquilino como para o proprietário, tá aqui, se vocês disserem que estão de acordo, eu mando para o administrador, já copiei o administrador, se vocês disserem, está tudo liberado, eu dou a responsabilidade para o inquilino e para o proprietário. Pode. Dessa documentação legal da empresa, né? Posso fazer isso? Pode fazer porque isso. A gente se exime, né? Pode e deve, tá. Viu? Pode e deve. Tá bom. Entendi. Tá bom. Gente, eu estou à disposição, né? Vocês ganharam um amigo. Se precisar de alguma coisa, uma orientação jurídica, um contrato, uma análise, uma ação de defesa, uma ação de despejo, eu atuo no Brasil todo, estou à disposição, tá? Tá bom, doutor. Obrigada, viu? Fiquem com Deus, parabéns pela cabeça boa, brinda a cabeça e põe isso na cabeça. Preste um serviço de qualidade, com excelência, me atualizo, porque gente problemática vai arrumar problema de não tem. Eu já tive problemas aqui no escritório, gente que ganhou uma ação e criou problema. Eu consegui ganhar uma ação de integração de posse de um imóvel que foi invadido. Foram feitos 3 invasores, 2 fizeram um acordo maravilhoso em dinheiro. O outro não saiu, ganhamos a ação, fui com o oficial de justiça, tirei, e mesmo assim o cliente criando problema. Então, como diz o Silvio Santos, gente ruim, gente cri-cri, vá pra lá, oi, né? Igual aquela música, né? É isso aí. Tá bom, doutor. Obrigada, viu? Tchau, tudo de bom, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.